Senhor e Salvador Jesus Cristo, e salve Maria Imaculada. São 13h05, 1h05 da tarde, começando o nosso programa Deus Conosco, nesta segunda-feira, 18 de julho de 2022. Lembro mais uma vez, lembrei hoje pela manhã, vou lembrar agora, 2 anos hoje da Páscoa definitiva de Dom Henrique Soares da Costa, nosso querido Dom Henrique, ou Padre Henrique, o então da Igreja do Livramento. Depois ele foi ser bispo, depois de sagrado bispo, foi ser bispo auxiliar de Aracaju e depois bispo diocesano de Palmares. Uma sapiência, um conhecedor profundo das coisas de Deus, como o padre Paulo Ricardo diz, até hoje ele diz, a igreja atual perdeu uma forte e grande coluna pelos estudos, pelo tudo que sabia, Dom Henrique Soares da Costa. Então, 2 anos hoje, meu irmão, minha irmã, nas suas orações, lembre, viu? Certo? Glória a Deus. Então, queremos lembrar aqui Roberto Santos na apresentação, Gilson Torres no apoio a Mel e a Josilda, 3326-1390. Estaremos aqui até as 2 da tarde. Nós estamos nesta segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, ano C, em destaque o evangelista Lucas no calendário litúrgico da igreja, que lembra hoje Santo Frederico Arnolfo. Frederico nasceu por volta do ano 790, apesar de ser neto do rei Rabdon na Holanda, o jovem decidiu ser missionário em Utrecht, na Holanda. Seus sermões chamavam a atenção dos líderes da igreja, que logo o convidaram a ser padre. Falando isso de Santo Frederico, tendo falado agora sobre Dom Henrique Soares, né? Que também foi logo bispo, graças a Deus. Muito bem. Então, em 825, foi indicado para ser bispo. Como bispo, se esforçou para combater os abusos das uniões incestuosas e enviou missionários para as áreas pagãs ao norte de sua diocese. Ele também censurou a imoralidade da nobreza, o que atraiu a inimizade da imperatriz Judite, segunda esposa do imperador Luís, o Debonário. Olha, naquele tempo, viu, meu irmão? Preste atenção, 790, 825 já tinha isso aí tudo. Lutou contra o arianismo, que é a doutrina herege fundada por Ários, bispo de Alexandria no século IV, onde este afirmava que só existia um Deus verdadeiro, o Pai, ou seja, Jesus Cristo não era Deus. Ários foi excomungado no ano seguinte da divulgação da sua doutrina, e em 325, no primeiro concílio de Nicéia, a igreja proclamou como dogma a Santíssima Trindade, afirmando que existe apenas um Deus e ele se apresenta em 3 pessoas que são iguais, consubstanciais e semelhantes. 3 pessoas que são iguais, consubstanciais e semelhantes ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Neste concílio foi construído a primeira parte do credo niceno-constantinopolitano, mas a doutrina do arianismo ainda continuava presente no tempo de Frederico, no século VII.
que ele eliminou com sua catequese a partir da explicação do credo, que foi totalmente formulado no ano de 381 no Concílio de Constantinopla. O resultado foi a conscientização social da comunidade que, procurando viver a espiritualidade da Santíssima Trindade, não se deixou levar pelos líderes políticos que pregavam o arianismo. Seu mandato durou 18 anos, tendo em vista que em 838, após a celebração da Santa Missa, enquanto agradecia pela cerimônia realizada, 2 homens chegaram a apunhalá-lo com espadas que foram cravadas em seu peito. O bispo morreu dizendo: na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Frederico foi levado aos altares com os clérigos da igreja de Utrecht, na Holanda, que edificou por suas virtudes, austeridades e orações. Portanto, São Frederico, rogai por nós. São Frederico Arnulfo. Essa é a história da nossa igreja. A liturgia de hoje, primeira leitura tirada da profecia de Miqueias, capítulo 6, versículos de 1 a 4 e versículos de 6 a 8. Salmo de resposta, Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo de 38 a 42. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Muito bem, meu irmão e minha irmã, terceira segunda-feira do mês, conosco o Conselho de Leigos, conosco um companheiro de evangelização, o Zezinho da Zezinha. Eles estão aqui, José Asmã e Maria Auxiliadora, sempre nessa luta de evangelização. Zezinho, como parceiro, sempre convida alguém que está à frente de algum movimento, de alguma pastoral, de alguma associação na evangelização na Igreja de Cristo aqui na nossa Arquidiocese de Maceió, que é liderada por nosso arcebispo Dom Antônio Muniz Fernandes. Então vou passar a palavra ao Zezinho, saudá-lo, e ele vai dizer a quem ele convidou que nós já recebemos com muito amor e carinho. Caro Zezinho, boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria. Roberto, muito obrigado, seu Gilson, um abraço fraterno. Mais uma vez estamos aqui, em nome do Conselho de Leigos, do nosso irmão Eudes, agradecendo a direção dessa casa por nos acolher hoje aqui para a gente divulgar os trabalhos dos movimentos das pastorais da Arquidiocese de Maceió. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com a coordenadora arquidiocesana da Renovação Carismática Católica, Eliane. Seja bem-vinda. A paz de Cristo. Boa tarde, Osman. Boa tarde, Beto. A paz de Jesus para você também que nos acompanha em casa. Muito bem, seja bem-vinda, minha querida. Uma pessoa simples, mas uma pessoa de Deus e uma pessoa de Nossa Senhora, né? Assim, Zezinho? É isso, né? É a pessoa simples que trabalha com muito amor, com muita alegria. Porque o importante para todos nós, meus irmãos, que ser um abraço fraterno Nara Poliani, lá era de Bebedouro, agora está lá em cima, os pais dela, o Alvandes e a Francisca, que sempre viajam com a gente, né, Beto? O Juazeiro, né? O homem da risada. É o homem da risada. Pois é, um abraço para Nara. Jesus. E ser simples e ser eficiente. Isso que é o importante para todos nós que trabalhamos com a evangelização. Não é verdade, Eliane? Essa simplicidade dela demonstra para todos nós a capacidade de realizar as coisas com simplicidade.
É isso mesmo, né? Quando nós falamos sobre simplicidade, nós não podemos deixar de pensar em Nossa Senhora, né? E no seu Magnífico ela vai dizer que Deus derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Então tudo que nós precisamos fazer e trabalhar precisa ser sempre voltados e orientados por aquilo que Nossa Senhora vem nos apresentar. Zé, outro abraço também para a Antônia, lá em São Paulo, né? Sempre está nos assistindo, né? Pelo Facebook, lá em São Paulo. Ela aqui é amiga nossa da comunidade do Reginaldo, a família dela mora toda aí no Reginaldo. Ela sempre acompanha os nossos trabalhos aqui pelo Facebook. Muito bem, Deus abençoe. Olha, você, minha cara Eliane, já logo cedo teve grandes desafios, né? E eu vou começar com esse desafio que para você e para tanta gente, eu tenho certeza que para você e para tanta gente foi uma bênção, foi uma maravilha, foi ver aquele ginásio cheio, lotado, lindo, maravilhoso, quando do encontro de Pentecostes, que o senhor arcebispo voltou a confiar, a princípio, né, em parceria, mas a princípio a Renovação Carismática Católica. Então a gente percebeu ali você, uma líder simples, como eu estou lhe dizendo, como eu lhe conheço, assim, muito pouco, mas como o Zezinho falou, uma pessoa eficiente. Fale desse momento, minha querida, fale dessa experiência de Deus e Nossa Senhora ter lhe colocado à frente da Renovação Carismática Católica. De fato, foi para nós, né, assim, muito desafiador, porque nós trabalhávamos com uma estrutura de Pentecostes que acaba Pentecostes hoje, amanhã nós nos preparamos para o Pentecostes do próximo ano. Esse ano nós tivemos um desafio muito maior, que foi em 2 meses organizar o encontro de Pentecostes. Então isso já é um desafio muito grande, né? Mas como Renovação Carismática Católica, eu costumo dizer que tudo aquilo que nós submetemos ao senhorio de Jesus não tem como dar errado. E olhar aquele ginásio, né, aquela multidão de gente no ginásio do SESI, porque a princípio, humanamente falando, nós ficamos receosos, né? 2 anos de pandemia, nós vemos que muitas vezes as pessoas não querem retornar às igrejas, né? Era uma frieza muito grande. Precisávamos entrar naquela proposta que Prado Flores, há tempos atrás, já nos colocava na missão de reevangelizar batizados, né? E eu dizia isso. No início da pandemia eu dizia, depois dessa pandemia nós iremos viver um processo de reevangelizar os batizados, ou seja, de reevangelizar aquelas pessoas que já viveram uma experiência pessoal com o Senhor. Porque muitos esfriarão. E nós não podemos deixar essas pessoas apenas esfriarem. Nós precisamos fazer com que elas retornem ao fogo de Pentecostes, né? E olhar para aquele ginásio daquele jeito, para mim foi uma alegria muito grande, embora os desafios também tenham sido. Mas eu partilhava isso com alguns irmãos do Conselho de Leigos. Aquilo que nós podemos contemplar, além de ser, e principalmente ser, uma grande graça, uma grande promessa daquilo que Deus tinha falado ao nosso coração nos nossos momentos de oração, foi também uma resposta de uma igreja que se uniu ao seu arcebispo na arquidiocese para que juntos nós pudéssemos fazer a festa de Pentecostes ser aquilo que ela é, a festa da comunhão e da unidade. E não tem como nós fazermos esta festa da comunhão e da unidade sem que toda a igreja esteja reunida, né? Eu frisava muito isso. Nós estaremos no ginásio do SESI, junto com Maria, mãe de Jesus, com aquele que é o sucessor dos apóstolos e toda a igreja de Maceió. Então, nós podemos contemplar a beleza daquela festa, mas também retribuindo ao espírito de comunhão e unidade que nós nos propomos a viver durante toda a preparação de Pentecostes. Muito bem. Minha querida, você tem quanto tempo de renovação carismática? Eu sei que você tem pouquíssimo tempo, eu não sei se é biênio, triênio que você vai estar à frente, não sei como é que está agora,
Sei que você tomou posse em janeiro, não é isso? Isso. Mas, Eliane, você era de qual grupo? É de qual grupo? Quanto tempo tem que você faz parte da Renovação Carismática Católica? Então, quando eu conheci a Renovação Carismática, eu tenho mais tempo de renovação do que de vida, né? Quase. Eu costumo brincar dizendo isso. Eu conheci a Renovação Carismática Católica no dia 3 de janeiro do ano de 2001. Então, esse ano, eu faço 21 anos de renovação, embora tenha 35 anos de idade, né? Graças a Deus. Meu primeiro contato com a renovação foi em um grupo de uma cidade pequena, né? Uma cidade pernambucana, vizinho a Garanhuns, chamada Saloá. E naquele grupo de oração dedicado a Nossa Senhora, Rainha da Paz, eu pude fazer a minha primeira experiência com o amor de Deus em um encontro que aquele grupo de oração promovia. E aí, depois desse encontro lá, eu precisei vir morar em Maceió. Há 16 anos eu estou aqui. Hoje eu participo do grupo de oração na quase paróquia São Frei Galvão, né, lá perto do Forene, no loteamento São Caetano, no grupo de oração Beata Helena Guerra. Quem iniciou? Foi você? Sim, nós iniciamos um grupo de oração lá porque a comunidade ela não tinha grupo de oração. Então, ao mesmo tempo que eu participava do grupo de oração no Eustáquio Gomes, na paróquia de Auxiliadora, Nossa Senhora Auxiliadora, nós começamos, junto com o grupo de oração de lá da paróquia, nós vimos essa necessidade naquele bairro, naquela comunidade também, haver um grupo de oração. E aí o grupo de oração foi caminhando com a ajuda do outro e hoje nós temos o grupo de oração. Então, desde 2016 que o grupo de oração existe lá na nossa quase paróquia São Frei Galvão. Deus seja louvado. Zezinho. Roberto, olha, a Antônia é a Antônia da Conceição. Ela diz aqui: boa tarde, a paz de Cristo e o amor de Maria. Não é a pessoa que eu pensei que era lá de São Paulo. Essa daqui deve fazer parte da renovação, né? Eu acho que talvez, Antônia da Conceição. Ela botou aqui a parte. Olha, veja bem, no contexto, né, da arquidiocese, é muito bom, né, para todos nós estarmos juntos e unidos. Essa unidade que ela falou no Pentecoste foi maravilhosa. E como é que você, renovação, sente, né, quando está em outro contexto, dentro das atribuições dos trabalhos da Arquidiocese de Maceió, representando a renovação? Eu me sinto correspondendo àquilo que o Papa Francisco nos chamou a ser e a fazer enquanto renovação carismática católica. A partilhar com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Né? E o que é isso? É deixar que o outro também tenha acesso àquilo que eu sou, àquilo que eu faço. Então, estar inserida hoje no Conselho de Leigos, para mim é uma graça muito grande, porque isso não limita a nossa visão apenas do movimento que nós participamos, mas nos coloca diante de um todo que nós somos. A igreja não é apenas a renovação carismática, a igreja não é apenas a Legião de Maria, ou determinada pastoral, ou determinado movimento. A igreja, ela é um todo. Então, eu me sinto inserida neste todo ao qual eu pertenço como renovação e sendo renovação como igreja. Muito bem, Deus seja louvado. Amém. Olha, ainda são o padre Rodrigo e o padre Luiz Antônio, que lá estavam, eles ainda... Quem é o diretor espiritual? É o Luiz Antônio ou o padre Rodrigo Rios? Então, o padre Rodrigo Rios, graças a Deus, tem me ajudado muito, né? Como meu antecessor, mas tem me ajudado bastante. Hoje, quem está à frente da direção espiritual do movimento aqui na Arquidiocese é o padre Luiz Antônio Guimarães, né? Nosso querido padre Luiz Antônio, que é fruto também, assim como o padre Rodrigo, da Renovação Carismática Católica. Muito bem. Aí, como foi esse processo? Você esperava um dia estar assim à frente da renovação? Como é que foi a amizade? Foi através dos encontros que você teve com esses dois sacerdotes? Na Renovação Carismática Católica, né, nós temos um processo eletivo que é diferente de muitas outras pastorais ou movimentos. Então, nós vivemos este período de eleição, onde nós nos preparamos, né, todos os coordenadores de grupo de oração, porque são eles quem escolhem aquele que representa ele pelos próximos 2 anos. E aí nós vamos nos preparando espiritualmente, né?
marcamos uma determinada data, como os nossos estatutos pedem. Naquela data há uma eleição, e esta eleição, os coordenadores de grupo de oração, eles expressam quem eles querem que represente eles. Nesta eleição, existem os 3 nomes mais votados. Estes nomes são submetidos ao senhor arcebispo. E aí, desses 3 mais votados, Dom Antônio, né, pode escolher. E neste ano, né, eu tive a graça de ser escolhida pelos meus irmãos. Nós precisamos compreender que o chamado de Deus é sempre uma graça na nossa vida, por mais desafiador que ele seja. Mas ele é sempre uma graça, porque junto com o chamado nós recebemos também uma unção espiritual, né? Nós recebemos uma autoridade espiritual para aquele tempo, né? A nossa autoridade, ela tem um prazo de validade, graças a Deus. Então, para estes 2 anos. Então, depois da eleição, né, que ocorreu a eleição, o Padre Luiz e o nosso presidente estadual, graças a Deus, a eleição ocorreu com muita comunhão, oração e unidade. Submeteram a Dom Antônio os 3 nomes, e aí Dom Antônio escolheu aquele que tinha sido mais votado, que no caso tinha sido eu. Tinha sido Vossa Excelência. A gente percebe que você fala com muita base em Deus, vou logo direto, em Jesus, e você tem muita base. Acho que você tem uma espiritualidade muito forte, que você fala com tranquilidade. Isso. Apesar de ser uma pessoa simples, mas fala com a intelectualidade em Deus muito grande. Deus lhe abençoe. Amém. Oi, Jazinho. Olha, agora você falou, por exemplo, você foi escolhida como coordenadora arquidiocesana. E qual é a composição da sua equipe dentro da Renovação Carismática? Então, a Renovação Carismática Católica, para que nós possamos compreender esse contexto diocesano, nós precisamos primeiro compreender o contexto, né, geral da Renovação Carismática Católica. Então, a renovação, ela é organizada pelo Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os Conselhos Diocesanos. Em todos estes conselhos, nós vamos ter coordenadores de ministérios, né? De onde existe, nas dioceses nem tanto, mas a nível de Brasil sim. A renovação atende desde o Ministério para as Crianças até o Ministério dos Ministros Ordenados, né? Então a renovação, ela também presta esse serviço de acolhimento, né, de pastoreio para os padres e também os bispos que vão se identificando com a nossa espiritualidade. Aqui nós temos toda essa organização, né? Conselho diocesano, que é composto pelos coordenadores de grupo de oração. Eles são o meio deliberativo, né? Então, quem tem poder de decisão e de governo, né? Um governo entre aspas, são eles, os coordenadores de grupo de oração. Quem é que tem um poder mais organizacional, né? De estar ali, é mais fácil? Os coordenadores de ministério, que nós chamamos de conselho consultivo. Então, os coordenadores de grupo deliberam, os coordenadores de ministério são consultivos. Então, nós estamos estruturados na arquidiocese enquanto conselho dessa maneira. E os coordenadores agora setoriais, né? Que tem facilidade tanto o nosso trabalho enquanto Renovação Carismática na arquidiocese. Mas nesse contexto você tem um vice-coordenador? Não. Não, a Renovação Carismática do Brasil, ela compreendeu que até existiu, né? Eu acredito que no tempo do Beto, do Gilson, existia vice-coordenador de grupo de oração, de diocese, etc. e tal. Hoje a organização da Renovação do Brasil, ela entendeu que isso não era mais necessário, né? Então, o presidente, junto com o seu secretário-geral, que aí pode substituir o presidente em uma dessas ausências, em uma eventualidade, né? É quem é responsável por isso. Mas nós não temos, nem a nível de grupo de oração, nem diocese, nem estado, nem RCC Brasil, um vice-presidente. Muito bem, 13 e rapidinho, já passou a metade do programa, tá vendo? 1h30 em ponto em Maceió, Rádio Imaculada. Está aqui o Conselho de Leigos com a Renovação Carismática Católica. Conselho de Leigos representado pelo Zezinho, da Zezinha, e a Eliane, a atual coordenadora arquidiocesana da Renovação Carismática Católica. A gente volta já já.
não muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Essa frase de Santo Inácio de Loyola nos ajuda a pensar sobre como estamos acolhendo os momentos que a vida nos proporciona. Vivemos tempos difíceis, onde o abraço passou a ser um risco e o distanciamento tornou-se essencial para a nossa sobrevivência. Portanto, seja feliz agora e em tudo dai graças a Deus. O mundo precisa de Deus. Quem nunca ouviu ou falou esta frase? Ela nunca fez tanto sentido quanto neste momento em que estamos vivendo, não é verdade? A Milícia da Imaculada é presença desse amor para muitas famílias e por isso precisamos continuar sendo este canal da graça de Deus. Contribua, faça parte desta obra de Nossa Senhora. Seja esperança para muitos corações. A fé nasce da esperança em acreditar sem ver. Esperança não é somente esperar por alguma coisa, é olhar para aquilo que o Senhor já realizou. Acreditar que Deus vai agir em nossa vida, não da nossa maneira, mas do jeito dele, que é sempre o melhor modo para nós. Por isso, não se entregue ao desânimo. Acredite, vai dar tudo certo. Mais abençoada, Rádio Imaculada. Deus conosco, conversas que nos levam a Deus. Muito bem, são 13 horas 37 minutos, 13h37. Rádio Imaculada, programa Deus Conosco. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pelo carinho da sintonia, onde quer que você esteja. Deus abençoe a você. Um spot nosso, um testemunhal nosso agora que a Imaculada fez, né? Que palavras incentivadoras, né? Para a gente não desanimar, acreditar em Deus, nosso Pai, que quer sempre o melhor para a gente, no tempo dele, na hora dele, sempre quer o melhor para nós, coisa boa. Então, se você estava precisando de ouvir, ouviu e confie. Entregue-se à oração, ao trabalho e Deus vai ajudar em tudo. Muito bem, Conselho de Leigos, Renovação Carismática Católica, está aqui a coordenadora arquidiocesana, e nela eu fico lembrando daquele dia maravilhoso. Nós transmitimos o dia todo o encontro de Pentecostes. O povo estava sedento, eu já ouvi, até mesmo do Zezinho, o povo estava sedento do encontro daquele, e de manhã quase já estava tudo tomado. Essa sede de Deus, como é que você explicaria, Eliane, você, que eu tenho certeza que também percebeu que o povo estava sedento do encontro desse? Isso mesmo, olhar para aquele povo, para essa sede, né, que o povo tinha de viver aquele encontro de Pentecostes, de corresponder também àquilo que o nosso arcebispo nos convocou a viver durante todo aquele dia. É fazer memória, Beto, daquilo que a igreja do século XIX, com o Papa Leão XIII, já convocava, né? Já fazia esta convocação por meio da freira Helena Guerra, quando ela pedia que o século, né, que o Papa fizesse com que o povo voltasse ao Espírito para que ele retornasse à igreja. E aí a gente faz abre um parênteses, não é dizer que o Espírito abandonou a igreja, não é isso, né? Mas é porque havia um esfriamento espiritual. E aí o Papa Leão XIII sabiamente consagra naquele 1º de janeiro do século XX o século ao Espírito Santo. Olhar para aquela multidão sedenta, né? Sedenta de Deus, sedenta daquele rio de água viva que ali jorraria, como foi o tema do nosso Pentecostes, o tema da renovação esse ano no Brasil inteiro. É olhar para isso e fazer memória. As pessoas têm sede de Deus. Elas têm sede de viver um perene Pentecostes. A igreja nos convida a isso, a viver este perene Pentecostes. João 23, em preparação para a abertura do concílio, vai nos falar isso.
São João 23, né? Que nós pudéssemos nos prepararmos para viver essas surpresas do Espírito Santo, esse perene Pentecostes. E aí nós contemplamos naquela multidão esse desejo de viver de fato este perene, né? Esse Pentecostes sem fim. E olhando para tudo isso, lembrando da renovação carismática, nós poderíamos dizer que naquele dia nós éramos a resposta do que o Papa Paulo VI nos pediu e pedia que a igreja fosse. Do que a igreja mais necessita? Vai nos recordar Paulo VI. De homens e mulheres que tenham fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. O que aquele povo desejava naquele dia? Ver isso. O que nós precisávamos ser naquele dia? E a partir daquele dia, este povo que tem fogo no coração, palavras nos lábios e profecia no olhar. Então, olhar aquela multidão era isso. Era contemplar este desejo do Papa Paulo VI. Era contemplar o desejo de São João Paulo II, as palavras dele quando nos dizia vida longa aos carismáticos. Era ver aquilo que o Papa Francisco nos disse em 2014. Vocês são como uma grande orquestra. Olhar para aquele Pentecostes, nas diversas pastorais e movimentos, Conselho de Leigos, Renovação Carismática Católica, era ver esta grande orquestra, onde cada um com o seu instrumento faz o necessário para que a canção ela torne-se precisa, ela torne-se real e ela seja fecunda ao chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Então era isso que nós ali contemplávamos naquela multidão de gente sedentas de Deus, como nós também estávamos, né? Muito bem. Mandando um abraço para o Ederaldo França. Ederaldo França. França e Edneuza, lá da Renovação Carismática Católica, lá da Paróquia Senhor do Bonfim, do grupo do grupo de oração Jerusalém Celeste, né, se eu não me engano. Isso mesmo, é. Um abraço, França. Sim, agora, dentro desse contexto, dessa explanação que você está fazendo, dessa alegria em falar da renovação, me diz aí, para os nossos ouvintes, o que é necessário para eu, a Zezinha, o seu Gilson, o Beto, que já participar da renovação? A primeira coisa que nós precisamos ter é vontade, né? O que eu preciso fazer? Querer e procurar um grupo de oração. Em quase todas as paróquias nós temos um grupo de oração nas comunidades. Hoje nós temos cadastrado na Arquidiocese de Maceió 117 grupos de oração, ou seja, é mais do que as paróquias que existem dentro da nossa arquidiocese. Então a primeira coisa que você deve fazer para participar de um grupo de oração é querer e procurar o grupo de oração mais próximo da sua casa. Agora, se você me pergunta o que nós fazemos dentro de um grupo de oração para que alguém se torne servo ou deseje ser servos da renovação, nós temos um processo de formação como todas as outras pastorais e movimentos. Dom Ascona nos recordava num congresso nacional do ano de 92 que não bastava pescar os batizados, era preciso oferecer a estes um alimento sólido. Então, nós também oferecemos este alimento sólido para aqueles que querem e desejam fazer parte como membros de grupo de oração da Renovação Carismática. Então, dentro desse contexto, a gente entende que, por exemplo, dentro das paróquias, tem paróquia que tem mais de um grupo de oração. Isso. Né? Por conta das comunidades, né? Sim. Das comunidades. Também, né? Às vezes são distantes, né? Existe uma distância grande, considerável, entre uma comunidade e uma paróquia. Matriz. Então, as pessoas têm esse desejo de se ter um grupo de oração. Então, tem grupo de oração, tem paróquias que tem 2, 3 grupos de oração. Uhum. Então, essa alimentação, dentro do congresso, é essa alimentação que você vai dar para o pessoal do congresso? Também, né? Nós temos uma estrutura formativa, o Gilson falava da Escola Paulo Apóstolo, que hoje nós entendemos como formação básica, né?
formação de módulo básico na renovação carismática, processo formativo que é composto por 3 momentos. Primeiro momento, aquilo que a igreja, em sua totalidade, nos chama a ser, a experimentar e a viver. O encontro pessoal com Jesus por meio do querigma, do anúncio querigmático do amor de Deus, né? Seminários de vida de 9 semanas, experiências de oração de fim de semana, a introdução aos dons no fim de semana. Primeiro momento. Segundo, a formação básica, onde nós vamos trabalhar desde a identidade da renovação carismática católica, assuntos relacionados à igreja, doutrina, magistério, então tradição. Então, tudo isso é oferecido nesse processo de formação. Também dentro desse processo de formação nós compreendemos que é preciso formar um homem como um todo, não apenas transmitir conteúdos ou conhecimento. Eu preciso trabalhar a formação humana integral da pessoa. Então, nesse processo básico de formação, existe uma formação humana, que nós chamamos de um encontro com Deus, comigo mesmo e com o outro. Então, o homem, ele precisa ter esse movimento de relacionamento, assim como na Trindade, né? O homem é esse processo de relacionamento. E aí, depois de tudo isso, nós vamos experimentar agora os processos específicos de ministério. Então, por exemplo, os dons, né, que já é experimentado nessa introdução aos dons, né, os dons carismáticos, já no processo querigmático. Mas, por exemplo, eu compreendo, e aí nós vamos compreender que não basta a gente discernir por si só um ministério. Eu não tenho autonomia de discernir um ministério. Quem vai me ajudar a fazer isso é a comunidade. Documento 62 da CNBB nos recorda isso. Quem confirma o nosso carisma e o nosso ministério? É a comunidade. Por quê? Porque o meu ministério e o meu serviço deve ser em favor da comunidade. Então, nesse processo de discernimento de ministério, nós vamos encaminhando para as formações específicas. A intercessão para a formação da intercessão, o formador para a formação do formador, o músico para as formações de músicos. Então, existe esse processo de formação sólida dentro da renovação carismática católica. Os congressos são um tempo em que nós também aprofundamos essa experiência formativa, mas principalmente essa experiência de retornar e experimentar o amor de Deus, que nós vivemos um dia. Antes, eu vou voltar ainda, que ainda tem um tempinho para a gente falar sobre o congresso. Mas aí você assumiu em janeiro, quais as suas perspectivas, os seus sonhos, se você tem algum projeto, enfim, como é que você colocaria isso tudo? Eu diria que o maior projeto que nós, como lideranças, devemos ter é manter a unidade na igreja. É um desafio, é verdade, mas esse deve ser o maior projeto que qualquer liderança precisa ter, né? Mas trazendo para o campo do trabalho, do serviço na renovação carismática católica, nós, enquanto renovação, compreendemos que nesse pós-pandemia as pessoas elas precisavam retornar ao amor de Deus. Precisava haver uma reevangelização de batizados. O processo querigmático de encontro pessoal, de anúncio do amor de Deus, ele precisaria ser retomado até com aquelas pessoas que já fizeram essa experiência, né? Então, nesse ano nós programamos, além dos eventos que acontecem, mas que em todas as paróquias, né, em todos os grupos de oração, hajam seminários de vida no Espírito Santo. E aqui eu quero fazer um apelo aos padres, né? O grupo de oração que ainda não procurou o Senhor, procure, né? Esteja aberto a isso, para que haja essa nova ação evangelizadora dentro do grupo de oração. Mas não é algo apenas para o grupo de oração. Essa é a grande proposta desse ano. Mas que os grupos de oração, os coordenadores estejam abertos a viverem essa experiência com as demais pastorais e com os demais movimentos. Então, essa é uma das grandes ações que a renovação tem como objetivo para esse ano, né? Voltar à experiência do processo querigmático, para assim nós vivermos o nosso processo formativo como ele deve acontecer ao longo do próximo ano. Mas eu tenho dito algo, Beto, desde o início. No dia 3 de janeiro eu disse isso, e eu digo isso em todas as nossas reuniões. O maior objetivo
é fazer com que os grupos de oração eles compreendam isso cada vez mais e de maneira mais profunda. A Renovação Carismática Católica, ela é igreja, na igreja, com a igreja e para a igreja e jamais contra a igreja. Então, esse é um dos maiores projetos que nós precisamos abraçar e compreender. Nós somos igreja. O Beto sempre fala aqui, todo domingo, né, na catedral, tem os movimentos, as pastorais, tudo. E a Renovação participa dessa missa de domingo às 17 horas. Qual o dia, ou qual a semana que vocês participam? Então, nós ficamos responsáveis pelo terceiro domingo de cada mês, né? Então, nós fomos dividindo, articulando a nível de setor. Somos 11 setores, juntando setores e áreas, e aí a cada mês, um desses é responsável por representar a Renovação Carismática na Arquidiocese de Maceió. Junto com os outros junto com as demais pastorais e movimentos e o Conselho de Leigos aqui da nossa Arquidiocese. São quantos, Zezinho? 3, 4 movimentos, é? 5, 6. 6? São 6, né? 6, né? Movimentos, é. Dá Agora todo... tem aqueles que é os grandes, como a gente chama, os grandes, né? Pastoral Familiar, a Renovação, o Cursilho de Cristandade, o SCC, as equipes de Nossa Senhora. Aí esses eles estão lá, entre aspas, à frente, mas todos unidos com o mesmo objetivo: unidade, presença, confirmação, como ela disse, da igreja ali, juntos. O objetivo principal é a evangelização, é a unidade, é representar aquilo que o nosso bispo quer, né? A unidade dentro da arquidiocese. Mas é ele que aos domingos celebra, 17 horas? Alguns domingos sim, outros o Padre Valfran, né, assumem a celebração quando o Dom Antônio não consegue ir. Muito bem, agora tem um tempinho ainda, uns 4 minutos, para a gente falar sobre o Congresso. Quem tem que participar, quem pode participar, como é que está estruturado o Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática? Então, a estrutura do Congresso, graças a Deus, já está quase toda pronta, né? Nós definimos que ela realmente está pronta quando o Congresso está acontecendo, né? Mas já está tudo bem encaminhado. O Congresso acontecerá no Colégio Nossa Senhora do Amparo, ali na Centenário. Será um encontro aberto, né? E aberto não só no sentido do acolhimento, né? Onde nós estamos ainda num tempo de pandemia. É claro que as pessoas que vão vir do interior, elas terão esse acolhimento, elas terão aonde ficar, porque nós entendemos que é difícil você retornar para casa, para no outro dia logo cedo também já estar ali. Então, a estes, com antecedências, vão nos avisar para que nós nos programemos para recebê-los. Mas todas as pessoas são convidadas a participar do Congresso esse ano, né, da Renovação Carismática. Qualquer pessoa de pastoral, movimento, ou que não tenha nem pastoral nem movimento, ou que não tenha ouvido ainda falar do amor de Jesus, a este também, e principalmente a este, se estende o convite da Renovação Carismática. O congresso acontecerá de 5 a 7 de agosto, 5 com a missa de abertura, 6 e 7, pregação, oração, louvor, santa missa, adoração. Contaremos com a presença do nosso arcebispo, Dom Antônio, dos nossos padres, Padre Luiz Antônio, Padre Rodrigo Rios, mas também com a presença do nosso presidente nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil, Vinícius Simões. Virá. No nosso aviso a gente precisa colocar, viu, esse detalhe que a gente não está colocando, não. Também virá, e contaremos também com a presença do nosso querido irmão, o Frater Lucas Soares, né? Frater Lucas Evangelista, que hoje coordena, é diretor da Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários da RCC Brasil. Então teremos também essa presença, né? Contaremos com a presença desses dois irmãos e do nosso presidente estadual também, João Paulo da Silva, que hoje coordena a renovação do nosso estado de Alagoas. Então fica aí o nosso convite, se estende a você. Quero lembrar que as inscrições do primeiro lote se encerram nessa quarta-feira, dia 20, né? Está a R$35. E aí, a partir do dia 21 ao dia 3,
aumenta para R$45. Então, corre que ainda dá tempo, procure o coordenador do grupo de oração para fazer sua inscrição ou acesse o link que está disponível nas redes sociais da Renovação Carismática da nossa arquidiocese. Caro Zezinho, você tem algum ainda? Você falou no João Paulo, ele é da arquidiocese daqui de Maceió ou de... O João Paulo, nosso presidente estadual, é da diocese de Palmeira dos Índios. Isso. Uma curiosidade. Não, Beto, só agradecer, né? Dizer mais uma vez muito grato por esse horário, aos nossos ouvintes um abraço fraterno em nome do nosso presidente, né, o Eudes. Agradecemos de coração mesmo e a Eliane por ter essa disponibilidade de vir para cá participar e divulgar, né, o que é e como funciona a Renovação Carismática Católica. Um abraço fraterno. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Cara, Eliane, a gente já tem alguns minutinhos. O que você gostaria de falar ao povo de Deus que está lhe ouvindo, sobre qualquer coisa que você deseja falar? Eu gostaria de falar, Beto, nesse tempo, né, pós-pandemia, que nós não descuidemos da nossa vida de oração. Ela faz-se necessária para este tempo, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que perder o caminho é abandonar a oração. Então é a oração que vai nos garantir a permanência e a perseverança de estar em Deus. Para quê? Para que juntos nós possamos proclamar aquilo que a renovação tem como tema deste ano, o senhorio e o poder de Deus. O livro do Apocalipse vai nos dizer que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a honra, a glória, o louvor e o poder. E nós só seremos capazes de render tudo isso àquele que se assenta no trono, se nós de fato estivermos vivendo, né, perseverando nessa vida de oração. Então a você, meu irmão, é isso que eu desejo, que você seja perseverante no caminho da oração, né? Não abandonar a oração para que nós não nos percamos ao longo do caminho para ganharmos a pátria celeste. Muito bem. Eliane, o sobrenome é Eliane? Noronha. Eliane Noronha, com o Conselho de Leigos, o Zezinha é uma bênção. E o telefone, viu? Se você quiser mais informações, é o 3336-5454. 3336-5454. Muito obrigado a toda a equipe, o Gilson e a você que vai continuar conosco. Um abraço, boa tarde, salve Maria Imaculada.